Olá, sejam muito bem-vindos ao Scopocast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje é a qualidade do código. Com o avanço das tecnologias e o aumento do número dos times de desenvolvimento dentro das empresas, pensar na qualidade do código é algo primordial para manter a legibilidade e continuidade dos projetos. Não somente na hora de codificar, mas também na hora de desenvolver os algoritmos e até mesmo no momento de decisão de colocar em produção. E para falarmos mais sobre esse assunto, trouxe dois convidados. O Rafael Machado, que é engenheiro de software iOS na Luiza Labs, e o Felipe Miosso, que é desenvolvedor de software na CIT. Obrigado, Léo. Valeu pelo convite. Vamos que vamos. Olá, pessoal. Valeu, Léo. Obrigado pelo convite. Isso aí, vamos lá. Beleza, pessoal. Quem nunca, pegou aquele código que deu mais vontade de fazer um projeto do zero do que pôr a mão nele, ou até mesmo nunca ouviu aquela famosa frase, ou aquele comentário no meio do código. Quando eu escrevi isso, Deus e eu sabíamos o que estava fazendo. Agora somente Deus. Para começar, eu queria ouvir de vocês um pouco o que é a qualidade do código, e contar um pouquinho da experiência de vocês. Se vocês já pegaram algum código que vocês tiveram a sensação de, meu Deus, o que eu vou mexer aqui? Onde eu estou entrando? E é isso. Então, contar um pouco da experiência de vocês em relação a isso. Se você puder começar, Raca. Todo mundo fala de código legado, mas acho que é interessante a gente ter uma definição formal, mais ou menos, para poder entender e direcionar a discussão, Eu gosto muito da definição que um cara chamado Michael Feathers deu no livro dele. Ele tem um livro muito bom chamado Trabalhando Efetivamente com Código Legado. E ele diz que código legado é código que não tem teste. Todo código que não tem teste é considerado código legado. O que eu noto nesses anos que eu passei aí em algumas empresas é que as pessoas consideram código legado todo o código que eu não escrevi, É um pouco distorcido. Quando a gente vê algum código desse tipo, assim, que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, não tem teste para nos guiar, a primeira reação é vamos jogar tudo fora e escrever do zero. E eu acho que não é uma boa coisa, porque se você parar para pensar, o objetivo de todo o código é entregar valor para o cliente. E se você vai parar de entregar valor, explodir o sistema e fazer refactor, você está colocando a empresa em risco. Então isso é algo que as pessoas que são mais seniors geralmente têm um pouco mais em mente. A pessoa, quando está começando, está mais ávida em sair escrevendo código e aplicar as coisas, talvez não veja tanto esse outro lado da programação. Acho que todo mundo já viu código legado, já trabalhou com código legado. Eu trabalhei vários anos dando manutenção, eu não tive tantas oportunidades, agora eu estou tendo um pouco mais de começar coisas do zero, Eu vou ser aquele desenvolvedor que fez as escolhas ruins, que no futuro vai ser xingado, mas eu me esforço para deixar coisas boas, deixar um bom legado, digamos assim. Mas voltando ao que eu estava querendo dizer, eu vejo que tem uma oportunidade que é mal explorada de você trabalhar com código que é, entre aspas, legado, ou que tem pouco teste, ou que não tem nada de teste, que é justamente você conseguir entender qual que era o momento do projeto, qual era a intenção do desenvolvedor naquele momento, por que a coisa deu certo, por que a coisa deu errado. O problema quando você está dando manutenção, a solução para o problema que você está querendo resolver, já está muito mais madura do que lá no começo. Então, é muito interessante você ter essa visão histórica, assim, tentar entender o código, ver, olha, tem esse daqui, aí deu um bug, o cara botou diferente de nulo e tal e tal. Se você consegue olhar pro código e extrair esse conhecimento, eu acho que você tá no caminho super certo, porque dá para tirar muito conhecimento, dá para você ter um entendimento muito mais profundo dos padrões, das decisões de design de arquitetura, do que você começar do zero. Porque do zero você não tem muito chão, assim, para onde pisar. Você tem ali a IDE com o cursorzinho piscando e você que vai dar a direção das coisas. Então, eu vejo que trabalhar com código legado tem esse lado que é super positivo, mas que poucas pessoas já atinaram para esse aspecto, sabe? E você, Miosso, você concorda com essa definição que o Rafa mencionou? E você já teve alguma outra experiência também em relação a pegar código de outras pessoas?
Concordo sim. Assim, eu vejo também código legado como algo muito antigo no quesito de talvez até versões de framework, né? Por exemplo, eu que venho do mundão .NET aí, você pegar, cara, sei lá, .NET Framework, né, que é a primeira geração aí de framework da Microsoft, ou pegar, sei lá, um WCF talvez, uma versão muito antiga, coisas do tipo. E aí eu vejo dois lados, né? Acho que um pouco o que o Raga falou de você ter oportunidades para fazer coisas diferentes. Eu nem sempre via dessa forma. Para mim, ainda mais, para mim eu via como algo ruim, né? Vou trabalhar em coisa que ninguém tá trabalhando mais. Eu tinha essa visão, até porque a gente sabe que tem muita tecnologia nova saindo e ficar trabalhando em coisa antiga que supostamente ninguém mais vai trabalhar, né? Pode ver isso até como um desperdício de tempo aí. Mas hoje já penso também mais dessa forma que o Raka falou aí, né? Você ter oportunidades diferentes para fazer coisas diferentes, né? Hoje, quando você começa um projeto novo, é claro que você tem as dificuldades, né? De talvez até mesmo aprender uma tecnologia nova, então você vai ter um crescimento nessa parte. Mas trabalhar com código legado também, com certeza, vai te trazer conhecimento aí que talvez começando um projeto novo você não vai ter, né? Que é resolver tipos diferentes de problemas. Então, acho que tem um lado bom, um lado ruim de tudo e código legado é um deles. O ponto que vocês colocam realmente é muito interessante, dá para ver uma vivência muito boa com o código, justamente porque você para de analisar o problema de fato, né, que é pegar o código de alguém, mas analisar mais a linha do tempo, né, o porquê daquele código estar daquela forma, entender o cenário, né, e realmente você pegar uma folha em branco e ter um problema que na época poderia ser muito maior, né, do que depois de uma vivência ali você avaliar, e alguém ter escrito isso, já deixar isso mais pronto, é muito mais fácil você julgar, né, falar tá mal escrito ou não, porque você não estava ali, você não estava vivendo ali naquela época ou com aquela folha em branco. Então, pegar algo que alguém já pensou, já está mais mastigado, digamos assim, ter que dar continuidade ou melhorar, né, fica muito mais fácil para você julgar. Então, é uma forma muito interessante a visão de vocês e mostra realmente uma maturidade muito boa e experiência de vocês. Aproveitando, eu queria ver de vocês como que vocês avaliam, né, essa qualidade do código, como medir isso, né? O que vocês olham para poder julgar se ele está ou não bem escrito? Vai depender muito do projeto em si, a fase que o projeto está. Um exemplo que eu tenho para falar é um projeto de experimentação que a gente fez aqui. A gente começou sem nenhum teste, zero, que a gente nem sabia se o projeto ia para frente. E para nós, a qualidade naquele ponto era satisfazer uma POC lá para deixar o cliente feliz e a gente ver se ia dar certo ou não o que a gente precisava entregar. Então, assim, o código funcionava, eram totalmente testes manuais ali, né? E pra gente estava ótimo, era um código de qualidade, a gente sabia, né, estruturar o código para um futuro crescer e aquilo não virar uma bagunça, mas para projetos mais maduros, onde principalmente mais pessoas começam a trabalhar, para mim, qualidade de código, sim, se remete a você ter formas, né, de medir a qualidade e, obviamente, ter técnicas, né, inserir técnicas no projeto com que você consiga ter insumo para medir a qualidade em si, né. Então, isso vai desde metodologia de desenvolvimento, inserção de frameworks de teste, todo tipo de coisa. Ferramental na hora da escrita, ferramental na hora do processo de deployment, esse tipo de coisa. Assim, sendo bem binário, né? Se você tem um projetinho bem construído, você consegue ter indicadores, você consegue medir isso, né? Então, acho que para projetos mais avançados eu vejo qualidade de código como números para mim. Eu concordo com o Mio, sim. Todas essas coisas que a gente lê lá no Clean Code do Uncle Bob, elas são, de certa maneira, relativas, né? Porque o que é fácil para mim pode não ser fácil para você e pode ser muito simples pro Mios, por exemplo, né? Legibilidade, todas essas coisas, é difícil a gente medir, né? Que é justamente o que o Mios estava dizendo. A gente tem que ter indicadores que a gente consiga mensurar. E através desses números a gente tem indicativos. Tem coisas que você não tem diretamente números, mas você tem como extrair conhecimento daquilo. Por exemplo, você tem umas definições de arquitetura, de design, como que as coisas são separadas no código. Você está aplicando mais ou menos bem os princípios do Solid, todas essas coisas que já são batidas na indústria, você consegue ter uma medida que não está no código. Eu noto muito isso. A qualidade do código, ela vai ser dita fora do código. O que eu quero dizer com isso? Para mim, um código de qualidade, ele entrega valor para o cliente, ele entrega o valor
valor que ele se assume a entregar, e ele entrega de maneira rápida, ele permite que novos valores, novas funcionalidades possam ser colocadas no sistema num tempo relativamente constante ou estável. Porque quando o projeto começa do zero, você consegue fazer todas as features em 2 semanas, 3 semanas, super rápido. Se a coisa começa a descambar, ela vai começar a descambar depois de 1 ano. E aí já é um pouco que tarde demais, porque aí você começa, vamos adicionar essa funcionalidade? Os caras falam, isso aqui é meio complicado, porque vai mexer aqui, vai mexer lá, vai mexer aqui. E aí você adiciona uma funcionalidade que quebra em vários outros lugares, esse tipo de coisa. Um outro aspecto também que eu acho dessa coisa de qualidade é mencionar também o tal do coverage, né? O coverage, ele é importante, mas chega uma hora que ele começa a não ser tão fundamental. Quando você começa a chegar em coberturas muito altas, é o momento de você começar a questionar aquele número, porque tudo que o coverage faz é o seguinte, ele vai rodar os testes e ele vai dizer se durante a execução dos testes aquele trecho de código foi percorrido. Isso não é validação. Você não está dizendo que a sua regra de negócio está funcionando. Inclusive, você pode ter o que o Martin Fowler chama lá de assertion free coverage, uma coisa assim. Você consegue fazer com que todos os trechos do código são invocados, mas você não tem asserção de valor, nem de comportamento, nem nada lá na sua suite de testes, né? Então, mais uma vez, sublinhando a importância dos testes, né? E também no que o Mills falou de ter algumas coisas automatizadas, né? Tem uma série de ferramentas que acho que toda linguagem framework permite que você use, que é usar ferramentas de mensuração de qualidade, tipo lint, você lintar o código, deixar o código com algum... É uma forma de você impor boas práticas que o time acordou sem precisar ficar batendo nas costas do cara e falar, seu nome de variável tá muito curto, ou seu if tá muito complexo, tá com eu esqueci o nome lá, Psychomatic com alguma coisa lá, eu esqueci o nome. Mas enfim, tem muita coisa aninhada, tá complexo. Esse tipo de coisa, assim. Então, você bota linter, você bota algumas outras coisas para ver, por exemplo, código morto, enfim, você consegue fazer análises estáticas do código e extrair números daquilo. Então, a qualidade do código é um negócio meio que multifatorial, assim. E justamente pegando esse gancho que vocês mencionaram, eu gostaria de entender, na visão de vocês, de quem que é a responsabilidade, né, de garantir, entre aspas, aí, a qualidade do código, porque vocês mencionaram alguns pontos que me parece muito mais um acordo ali entre o time, né, então cada um vai estar meio que pegando o código um do outro, ou fazendo e conferindo. Eu queria saber se isso é realmente responsabilidade do time, ou se isso é algo da empresa, onde ela vai ter ali realmente uma documentação, vai ter boas práticas, né, de desenvolver, a forma de dentar, a forma de como você tem que subir, qual é o processo. Eu queria saber na visão de vocês como que fica isso pro projeto. Quem define isso? Cara, é uma boa pergunta. Na minha visão, isso é responsabilidade do time, apesar de que eu trabalhei em alguns lugares que a empresa pedia e tinha algumas metas que eram meio que top-down. Olha, a gente entende essa squad aqui, ela tem que prover esses indicadores e os intervalos, sei lá, se você tá entregando o indicador é 3, significa que você tá nesse estágio. Se o indicador é 4, você tá nesse outro estágio. E esse tipo de coisa. Quando vem top-down, é muito mais fácil enforçar esse tipo de cultura. Agora, para mim, isso afeta direto os desenvolvedores no dia a dia, né? Porque se você tá trabalhando numa oficina e a coisa tá suja e desorganizada, são os funcionários ali que estão no dia a dia que vão demorar muito tempo para achar as ferramentas, que vão sofrer com aquilo. O código é a mesma coisa. Se o código está desestruturado, tudo mal feito, sem padrão, sem nada, são as pessoas que vão sofrer, né? Os desenvolvedores que vão sofrer, vão demorar mais tempo, vão ter mais discussão, mais atrito. Quem escreve código são pessoas, né? Então, é complicado. Muitas vezes você não ter nenhum norte, nenhuma guia e ninguém está puxando isso. A coisa fica meio que o velho oeste, assim. Pelo menos na minha experiência foi isso que eu vi. Legal. E você, Milson, você concorda, até pegando a sua experiência em transitar por projetos diferentes, você chegava a ver diferença dentro da mesma empresa, em diferença na forma de escrever o código, ou isso realmente dentro da empresa tinha um formato ali pré-definido ou pré-organizado para seguir, né, para manter, na verdade, né, essa qualidade do código ou até mesmo padrão ali? Eu já passei pelos dois. Eu já passei por empresa que realmente era top-down, mas atualmente, na verdade, sim, a responsabilidade, acho que é de todo mundo, né? Desde a empresa, do cliente, do time, e aí o nível de responsabilidade que muda um pouco, né?
Sei que até hoje, assim, não é visto por todo mundo que escrever código de qualidade, ou melhor, escrever testes, né, tem algum valor. Isso existe ainda. Então, se o cliente fala que prefere que você desenvolva feature A ou feature B ao invés de trabalhar com teste, eu vejo que é uma responsabilidade do cliente. Tá? E aí também entra a responsabilidade da empresa de argumentar e sugerir que não, né? Pelo contrário e tal. Dentro do time também tem a responsabilidade, né, de todo mundo, mas eu vejo que tem pessoas que são mais responsáveis e pessoas que são menos responsáveis, né? Acho que espera-se que uma pessoa com senioridade maior, né, tem uma responsabilidade de trabalhar com o time essa questão, de ensinar a galera mais nova no projeto, uma tecnologia nova, enfim. Então, acho que é complicado, né, mas eu diria que é a responsabilidade de todo mundo envolvido no projeto, desde quem paga, desde quem monta o time, desde que trabalha, coloca a mão na massa mesmo. Então, acho que passa por todo mundo essa responsabilidade. Aproveitando esse gancho, Milson, que você mencionou aí da senioridade, eu gostaria de saber se essa questão da qualidade do código, ela tem uma correlação com a experiência da pessoa e a maturidade, porque da forma que vocês responderam a primeira pergunta, mostra que vocês passaram por vários códigos ali, vários projetos, e que vocês, no início, pensavam de uma forma, mas isso foi mudando com o tempo, né? Então, eu queria saber se isso tem correlação, realmente. Então, quanto mais sênior, realmente a pessoa vai ter, ou se exige, né, que ela escreva um código mais legível, que vá pensar no futuro para poder ter uma boa manutenção de código, um código mais bem documentado, ou mais bem escrito, no sentido de ter as variáveis de uma forma um pouco mais correta. Enfim, a empresa que vai avaliar isso não tem esse conhecimento técnico, né? Às vezes a pessoa vai fazer boas soluções para problemas, vai ter o valor, porém o código ninguém consegue mexer, né? Ninguém consegue dar manutenção, ninguém consegue evoluir, né? Então, eu gostaria de saber um pouco na visão de vocês se isso é uma regra, assim, acaba acontecendo, né? Acaba sendo não é bem uma regra, mas acaba sendo mais comum ou não? Isso não existe. Sim, deveria, né? Pessoas mais experientes, com mais vivência, deveriam sim escrever código melhor, deveriam se preocupar com mais coisas. Não é uma regra, porque por experiência eu vejo que pessoas que estão aí, digamos assim, né, numa posição já mais de líder, ainda vejo, assim, código que não é possível testar, você precisa, código novo, né? Código que acaba saindo do forno ali, que você precisa refatorar logo de começo, porque, né, não tem como, enfim. Mas sim, eu acho que quanto mais tempo você se dedica a fazer algo, supostamente melhor você tem que ficar, né? Então, mas isso assim, né, tirando algumas exceções aí, né, pode acontecer que por você ser uma pessoa mais sênior dentro da empresa, você tenha papéis diferentes, e um deles seja aprender uma tecnologia nova, né? Então isso acaba, é claro que você vai ter todo um conhecimento aí que você vai carregar, né, de um projeto para outro, de tecnologia para outra, mas isso pode sim afetar a qualidade do que você vai escrever ali, né? Principalmente quando você faz uma mudança muito drástica, assim, né? Às vezes, sei lá, você muda até o paradigma, né? Você está programando com uma linguagem orientada a objetos, você muda para um código funcional, ou você começa a trabalhar de site web e vai para mobile, não sei. Isso acho que pode afetar um pouco, né? Não deveria afetar muito, mas pode afetar um pouco. Então tem algumas constantes aí, mas sim, deveria estar relacionado. E, Raca, você concorda com essa questão? Ou, nesse caso, até no exemplo que o Milson citou, que faz muito sentido, se isso acaba sendo uma responsabilidade do time como um todo, ou não? A empresa realmente ela acaba, às vezes, pegando a pessoa, um desenvolvedor como sênior, mas porque ela vai avaliar muito mais a entrega do que talvez ali a qualidade do código, alguma coisa nesse sentido.
Eu tive uma vivência parecida com a do Miosso ali, porque eu já vi gente que tem, sei lá, 30 anos de experiência, 20 anos de experiência, mas que aprendeu 2 anos e repetiu todos os outros. Eu já vi gente que é sênior, entra na empresa, esse aqui é o nosso desenvolvedor sênior, mas ele não é sênior na tecnologia, ele é sênior na empresa. Ele estava há bastante tempo, precisaram ser feitas movimentações com a pessoa, para que a pessoa não saísse da empresa, e ela tem conhecimento grande do negócio, e aí você precisa dar algum tipo de promoção, porque senão você vai perder aquele conhecimento e a pessoa vai querer ir embora e eles não podem se dar ao luxo. É uma pessoa que entrega, entre aspas, né? E aí você acaba promovendo para sênior. Isso vi bastante. E aí eu quero amarrar no que eu quero dizer, que para mim a senioridade está muito mais no perfil da pessoa do que na parte técnica. Quando, sei lá, antes quando me pediam para ajudar em entrevista técnica, eu focava muito mais no técnico. Então eu chegava e ficava fazendo perguntas tipo assim, qual é a diferença de stack para heap? Onde o código vai locado? E não sei o que. Sabe essas coisas meio que escovando bit? Hoje em dia eu vejo que se eu vou entrevistar uma pessoa e a pessoa é sênior, eu vou tentar olhar muito mais o perfil dela, porque particularmente eu acho mais interessante uma pessoa que tem uma vivência ok, que já viu algumas coisas, mas que guarda ainda aquela curiosidade fundamental de um estagiário, de querer aprender tudo e não sei o que, e uma pessoa que se atualiza, que lê, que se interessa. Esse perfil é muito mais interessante do que uma pessoa que de repente você vai passar um teste, ela vai gabaritar o teste, mas vai, por exemplo, quebrar time, sabe? Vai causar racha em time. Então, pra mim, a senioridade, eu acho que tá muito mais no perfil, tá muito mais na soft skill. Claro que tem a parte de hard skill ali, a parte técnica, que tem que estar bem sólida, bem madura, mas eu vejo que chega uma hora que isso meio que fica um platô. A pessoa consegue aprender coisas novas sem problema e tudo mais, só que é muito mais soft skill na minha visão. E isso daí, como eu disse lá, às vezes a pessoa que aprendeu 2 anos, que é o sênior de cabelo branco, igual o Mills falou, a pessoa que aprendeu 2 anos e repetiu todos os outros, essa pessoa não é um pouco mais acomodada, né? Então é complicado você dar um título de sênior para uma pessoa dessa. Na minha experiência é muito nesse sentido, sabe? É mais soft skill do que hard skill mesmo. Pegando isso que você mencionou, então, focando ali mais no time, a organização do time e o entrosamento entre as pessoas, né, que compõem esse time tem impacto direto na qualidade do código ou não? Se você tiver uma pessoa que desenvolve melhor do que a outra, ela consegue segurar ali de alguma forma. Queria saber um pouco da visão de vocês dentro do time mesmo. Como que vocês enxergam isso? O entrosamento é extremamente importante e existem várias técnicas para fazer isso, né? Por exemplo, Dojo, Mob Programming, Pair Programming, tem uma série de técnicas que já são bem conhecidas, estabelecidas na indústria e tem esse efeito direto. Eu trabalhei numa empresa que tinha um time que fazia as definições de arquitetura, de padrão de projeto e como as coisas funcionavam, e tinha os outros times que eram mais feature teams, assim, né? Que times que vão desenvolver funcionalidades para a aplicação e não vão olhar tanto para coisa mais macro, assim, uma visão um pouco mais distante do dia a dia do código, né? O que a gente fazia na época era reunir todos os desenvolvedores numa sala, botar cada um para programar 5 minutos desenvolvendo um problema. Tipo, era uma coisa que todo mundo fazia no dia a dia, desenvolver uma tela, desenvolver uma funcionalidade, e isso era usado para entrosar o time, nivelar um pouco mais o conhecimento, uma pessoa que sabia um pouco mais da linguagem, outra pessoa que sabia um pouco mais do SDK, outra pessoa que conhecia um pouco mais da arquitetura, as pessoas que estavam fazendo as definições de arquitetura, todo mundo se reunia e tinha uma troca muito boa e a gente conseguiu ali ter um time, assim, extrema, com uma excelência operacional e excelência de código, assim, muito, muito, muito alto. E eu enxergo que foi muito devido a isso. As pessoas eram receptivas a receber crítica, todo mundo se animava em aprender as coisas, tinha uma troca muito, muito, muito boa. E aí, se você junta isso, um bom processo de contratação, que você contrata pessoas que são, de certa maneira, questionadoras, mas que tiram um pouco o lado pessoal da discussão, que querem sempre aprender e crescer, pois aí é a receita para o sucesso. Nesse ponto, você acredita também que a metodologia de trabalho agrega, por exemplo, utilizar o Agile? Você acha que isso também contribui para ter um time mais integrado e também para ter uma qualidade melhor? Cara, eu acho que se você não está usando o ágil, eu não sei qual outra metodologia é possível ter sucesso em software, né? Porque, sei lá, a gente que estudou lá o PMBOK, teve após em gerenciamento de projeto lá, a gente fumou o PMBOK e depois teve que passar por um processo de purificação, porque a gente viu que no software aquilo não funciona muito bem, né? Porque o que a gente está fazendo aqui não é determinístico igual construir um prédio, né? É meio que experimental, né? Tanto que tem o ciclo do PDCA lá, que é muito
falado nos processos ágeis, né? Que você planeja, executa, mede e é um ciclo, né? Que você está sempre em constante melhora. Se você não faz isso usando um processo ágil, você está um pouco engessado em algum momento. Então, eu acho que isso faz parte, sim, porque para as pessoas resolverem melhor os problemas, elas têm que estar bem treinadas. E eu acho que isso faz parte do treinamento. Como é uma evolução constante, né? Às vezes as pessoas veem que um padrão que eles estavam usando já não está mais atendendo o que a empresa precisa, faz parte do time reavaliar e ter mecanismos e processos bem estabelecidos e definidos para que eles possam fazer essas mudanças sem muita dor de cabeça, sem muita dificuldade. E, Milson, pegando também essa questão dos times e até também o exemplo que você deu do sênior, às vezes, mudar, né, de um projeto para uma linguagem nova, e isso pode impactar, sim, na qualidade da entrega que ele está fazendo. Não deveria, ou não deveria tanto, né, mas pode acabar acontecendo. Se você enxerga que existem outros fatores também que possam impactar nessa questão, se, por exemplo, o tempo de entrega ser algo mais urgente ou não, isso pode impactar realmente nessa qualidade do que está sendo entregue, ou se tem alguma outra coisa, a complexidade, enfim, se tem algum outro fator ali que possa impactar de fato na qualidade da entrega do código mesmo. Tem muita coisa, né? Acho que puxando um pouco o que o Rafa falou, dessa organização de time, né? Acho que, cara, pra mim, a organização de time é mais importante que qualquer stack de teste que você coloca no seu projeto. E aí eu não tô entrando nem em questão de senioridade, assim. Acho que entra mais no perfil das pessoas mesmo. Você ter um time satisfeito, né, de bem com a vida, pessoas de bem com a vida, que tá de bem com o trabalho, com a empresa, tá no momento bom, tá satisfeito com o que tá fazendo, nossa, isso é muito, muito, muito positivo, né, para uma entrega, para a qualidade da entrega em si, né. Acho que fatores que podem atrapalhar quando você, por exemplo, não tem uma consistência muito boa, né? Se você tiver um time lá, por exemplo, onde você tem uma pessoa que ela é muito boa, tá, né, entende bem do projeto, entende bem da tecnologia, a pessoa, às vezes, ela tem um perfil bacana, ela consegue ensinar outros membros do time, mas, assim, se esses outros membros do time, por exemplo, não querem aprender ou estão insatisfeitos com o trabalho, você acaba saturando esse sênior aí, né, essa pessoa que passa conhecimento, e você acaba apodrecendo o time inteiro, né, porque você vai colocar uma pressão muito forte em cima dessa pessoa. Muito provavelmente essa pessoa já vai ter outras responsabilidades, que não seja só cuidar do time, né? Vai ter lá, seria codificar com qualidade, pensar em efeito colateral e tudo mais. E o time não tá correspondendo, né? Então, acho que esse é um fator que influencia bastante. Não ter um time consistente de pessoas ali que estejam agindo da mesma forma, né? Ter pessoas tóxicas aí no time, né? Acho que isso realmente é um fator que afeta muito a qualidade do código. Pegando também essa questão que vocês até mencionaram em alguns momentos da parte do teste, vocês conhecem alguns tipos de teste, vocês aplicam alguns testes no trabalho atual de vocês possam comentar um pouco, e também em relação ao valor disso, né? Como que vocês enxergam com bons olhos a aplicação do teste, ou é muito relativo, depende da funcionalidade, depende da entrega, enfim, como que vocês enxergam a questão do teste e quais testes vocês acabam utilizando no dia a dia? Esse é um assunto que não deveria ser, mas é polêmico. Mas eu já queria abrir dizendo uma coisa. Eu acho que, como tudo, vai depender um pouco. Porque, por exemplo, voltando um pouco aqui no que o Milson disse, ele fez um projeto lá que era uma prova de conceito. E, poxa, se é uma prova de conceito, se é um protótipo, muito provavelmente é para validar uma ideia ou uma solução. Então, você está muito mais preocupado com o que eles chamam de time to market, né? Em validar a coisa rapidamente para ver se é um caminho saudável, um caminho que vai dar frutos, do que muito com a arquitetura que vai ser aplicada, como vamos organizar as coisas. Então, esse tipo de projeto precisa ter teste? Olha, eu acho que dificilmente. Acho que bom, vamos lá. Teste, todos os projetos absolutamente vão ter. Tem a diferenciação em teste manual e teste automatizado, né? Então, prova de conceito vai ter um teste meio que manual ali, que você vai ver se a coisa funciona, tal, se é o que você espera. Dito isso, eu acredito que todo e qualquer projeto que vá durar ali pelo menos mais 6 meses, mais de um ano, que tenha um cliente recorrente pagando, que tenha pessoas assinando,
patrocinando, tem algum tipo de grana envolvida, eu vejo que tem que ter teste sim. E aí teste abre toda uma gama, né? Vai falar, tem o TDD, vai testar depois ou vai testar antes, testes automatizados contra testes manuais, não sei o quê. Eu vejo que o que está mais próximo do dia a dia dos desenvolvedores são os testes unitários. Aliás, só abrindo uma porta aqui, eu vejo que tem uma confusão assim com a palavra unitário. As pessoas acham que teste unitário é testar uma classe ou uma função. Na verdade, não é muito bem isso. Se ler lá o livro do Kent Beck, o teste unitário, a unidade se refere ao teste. Então, um teste unitário é um teste que roda em isolamento dos outros testes. Se um teste está afetando a entrada ou a saída do outro teste, então você não tem um teste unitário, seja isolado. Então, tá muito mais nessa ideia de testar os comportamentos, esse tipo de coisa. Então, assim, o teste unitário faz parte do dia a dia. Pode ter testes de integração que você vai juntar todas as partes do seu software ali e ver se elas funcionam bem quando colocadas juntas, né? Porque para você ter testes isolados, você vai ter que criar dublês e esse tipo de coisa para não usar as coisas reais. Por exemplo, um banco de dados ou um acesso à internet. Então, algumas coisas vão ter que ser criadas ali de maneira falsa para você poder exercer aquele teste. Eu vejo também que tem alguns outros tipos de testes que são bem interessantes, por exemplo, teste de regressão e teste de aceitação, né? O teste de regressão vai dizer se, obviamente, não tem nenhuma regressão. O teste de aceitação está muito mais meio que do lado funcional, assim, que é o que o cliente espera. Executa uma função no software e aí você vê se o cliente tem o que ele espera. Tem outros tipos de testes que não são tão usuais por ser mais caros, tipo testes de interface, por exemplo, o snapshot test, né? E geralmente eles estão naquela pirâmide lá do Martin Fowler, são os testes que são mais caros para serem executados porque eles demoram mais tempo, eles são menos determinísticos. Aí dá para abrir também uma outra porta que são os testes de mutação, né? Teste de mutação ele vai pegar e vai testar o seu teste. Ele faz uma alteração no código fonte original e roda seus testes para ver se aquela alteração é pega por algum teste seu. Então isso é uma maneira de você aferir a qualidade dos seus testes unitários. Assim, isso é um assunto bem extenso, mas eu acho que o mínimo seria os testes de unidade, sabe? Isso daí acho que tem que ter, se não muito, mas pelo menos alguma coisa. Cara, a verdade, assim, acho que 100% do que o Carlos falou que eu falaria. Talvez para trazer algo a mais, assim, acho que... Bom, da mesma forma que você consegue desenvolver um software, você vai lá numa definição de arquitetura, você copia e cola, né? Acho que isso existe também no mundão de escrita de testes aí, né? Eu não vejo bem por aí. Vão ter momentos que você provavelmente não vai escrever teste nenhum, como o exemplo que a gente tem citado aqui, né? Às vezes você quer fazer uma POC rapidinho ali, validar alguma coisa, para ver se vai para frente ou não. Mas eu acho que se você tiver formas de medir o código, a qualidade do código é muito melhor do que você simplesmente, vamos colocar todo tipo de teste possível aqui e porque aí nosso projeto vai ficar bom, vai ter qualidade. Então, hoje o projeto que eu estou trabalhando, a gente trabalha bastante com unit test e a gente tem um tipo de teste que ele é um teste unitário, mas na verdade ele é um teste de diálogo, na verdade, né? Então a gente tem trabalhado com chatbot, então basicamente o que a gente está testando é conversação. E pra gente, assim, tá muito bom, assim, sabe? Eu acho que reflete muito. A partir do momento que você tem números, eu acho que aí você começa a entender o que você precisa ou o que você não precisa. Se você precisa ir para testes mais caros, até para você tem que ter pessoas mais bem, talvez mais experientes para que você desenvolva testes mais elaborados, né? Sei lá, teste end-to-end, que às vezes você tem que gerar uma massa de dados, você tem que, às vezes, resetar o banco nos processos de teste, enfim, coisas mais complexas. Se você tiver bem bons indicadores, talvez você esteja já com código, né, uma qualidade bacana e você nem precise adicionar complexidade ao seu projeto. Acho que é isso, assim, né? Você tem que saber caminhar, você tem que ter uma leitura do que você está fazendo para você saber para onde você vai. Eu queria sublinhar também um negócio que a gente falou aqui, mas a gente não foi explícito, que é o seguinte, um código com testes não significa que ele não tenha bugs. Isso eu acho que é tem uma confusão com isso aí, porque significa só que o código tá fazendo o que ele se propõe a fazer. Bug sempre vai existir, aí tem que ver se é bug, se é má funcionalidade. Muitas vezes o que eu vejo é que o código tá testando corretamente, mas o comportamento não é o esperado. Aí você vai ver, mas a gente não tinha nenhuma definição, a gente não tinha nenhuma história do usuário, em nenhum lugar estava escrito que ele deveria se comportar daquela maneira. Então, isso não é um bug, isso é um requisito faltante. E aí você vai lá, escreve o teste para aquilo e tal, mas assim, não significa que não vai ter bugs. Bugs sempre vão existir. Significa que o código, naquele período de tempo, está fazendo o que ele se propõe a fazer e está fazendo muito bem. Que é bom sublinhar isso, que é uma fonte de confusão bem grande, assim.
em relação a pull request, se vocês aplicam no dia a dia de vocês, né? Se vocês acham que isso é uma forma de garantir a qualidade do código, e também se vocês utilizam algum framework para repositório, por exemplo, o Gitflow, por exemplo, e se isso também ajuda a manter a qualidade do código, ou de alguma forma, porque você está sempre ali subindo as versões, né, e vendo a evolução desse projeto ou desse código. Vocês consideram isso também uma forma de manter ou evoluir a qualidade do código? Acho que faz parte, né, todo esse ciclo aí, né? Hoje aqui na CT a gente trabalha muitas vezes com o que o cliente pede, né? Então, hoje mesmo eu tô trabalhando com o Azure DevOps para fazer o host do código, né? Cara, sem dúvida nenhuma, pull request é algo que... eu ia falar que acho que sempre tem que ter, né? Mas é muito difícil, né? Mas na maioria das vezes é importante, sim, que você tenha pull request para que você tenha uma oportunidade, você dar um pause e outras pessoas olharem o que você está fazendo. Enfim, você tem esse momento de avaliação, né? Fazer um code review ali e tudo mais. A forma também de fazer os pull requests depende muito de projeto. Quando eu comecei a utilizar, para mim, era algo que era sempre de um jeito só, mas eu descobri que também varia muito de projeto, cada projeto meio que estipula uma forma de fazer, até pela própria estruturação, né, de brands do projeto, influencia bastante. Mas no final, sempre tem que ter um PRzinho ali, né? Mas em relação a isso que você mencionou, de ter... Cada projeto é feito de uma forma. Você diz em relação... Não tem um padrão. Por exemplo, cada projeto vocês utilizam... tem que avaliar como está sendo feito para dar continuidade. E a partir dali vocês não por exemplo, a gente sempre faz assim, mas esse projeto não está sendo feito. Vocês continuam da forma que o projeto está sendo feito ou vocês mudam, alteram para fazer da forma que vocês sempre fazem? Não, pelo que eu entendi, não é isso. Vocês fazem de acordo com o que o projeto está sempre sendo feito. É isso? O que eu queria dizer é mais na parte de estruturação de brands, né? De como o seu código vai chegar lá para o cliente. Então, assim, eu já participei de projetos que a gente usava o Gitflow e hoje a gente está num misto. Uma definição de processo. E surge, assim, no meio do projeto a gente fala assim, a gente acha que a gente precisa mudar para melhorar. E aí a gente muda, sem crise também. Entendi. É uma questão mais de definição do processo de como vocês vão seguir. Se vai ser com o Gitflow ou se vai ser uma outra forma, um outro formato. Exato. E você, Raca, você tem bastante experiência com essa parte do pull request, você é a favor de fazer? É uma coisa que você acredita que é algo mais obrigatório mesmo, sempre tem que fazer, não sobe nada se não fizer essa PR? Olha, não tem nada muito a acrescentar diferente do miosso ali. É mais reforçar que o processo, né, por baixo vai ser muito acordo entre times, né? Pode ser um time, às vezes é um time que funciona melhor com Trunk-Based, às vezes é um time que funciona melhor com Gitflow, as pessoas entendem um pouco melhor. Mas eu acho que o principal mesmo é você ter algum processo de revisão de código formal. Acho que isso é o mais importante, independente de como seja, independente se você vai botar um bot ali para fazer verificações do código e avisar a pessoa no pull request, se você tem acordos que a pessoa precisa aprovar, se são duas pessoas que precisam aprovar, se você tem code owner, se você usa GitHub tem lá code owner, enfim. Existe uma série de detalhes aí no meio, mas eu acho que o principal mesmo é você ter um processo formal de revisão de código. Nada deveria entrar na master, né, no principal, né, na sua branch principal, que vai para produção, sem que outras pessoas olhem, porque é mais você tem testes automatizados, você tem o CI rodando os testes a cada integração de código, então você tem uma série de mecanismos aí de trava que vão fazer com que o código que chegue mais redondinho. E você tirar o fator humano do meio do caminho é meio complicado, porque você não consegue automatizar absolutamente tudo e as pessoas são criativas quando elas estão observando e entendendo o código, elas podem ajudar de várias maneiras. Não só para saber se vai dar algum bug, ou se vai afetar alguma outra parte do código, mas também às vezes para dar alguma dica de melhor uso do framework, boa prática, esse tipo de coisa. Assim. Também tem esse momento assim, de interação entre o time, que às vezes uma pessoa com uma senioridade ou que tem um pouco mais de experiência com aquela parte do código ou com aquele framework ou com aquela linguagem pode dar ideias, dar dicas, assim, e aí vira uma coisa interessante. Legal, essa questão da troca de experiências também, né? Então acaba sendo uma forma de você poder avaliar também como a outra pessoa pensa, né? Como ela chegou naquela solução, então isso é bem interessante mesmo. Tem uma frase, eu não sei também aí o quanto vocês têm de conhecimento em relação a isso, então tranquilo caso não saibam responder, mas tem uma frase aqui que diz que se um projeto ele não pode ter testes, se fica muito difícil escrever testes automatizados para ele, é porque provavelmente o código ele não está bem escrito, ele não está bem desenvolvido.
Não sei, assim. Acho que pro mundão que eu vivo, assim, né? Que é mais projeto voltado pra parte web, esse tipo de coisa. Acho que faz sentido, assim. Honestamente, nunca parei pra pensar. Mas. É que, assim, parece ser muito óbvio, né? Uhum. Pô, não consigo nem escrever teste, então. Nossa, deve estar horrível esse código aqui. Mas eu tô pensando em coisas muito antigas, assim, que às vezes tem muito projeto, tem muita coisa na internet que a gente deve estar usando que não deve ter uma linha de código escrita, né? Então, às vezes a definição de o projeto não dar certo é diferente para uma pessoa e diferente para outra, né? Raca, você concordaria com essa frase? Você pensa de alguma forma diferente? Eu também tá aí em cima do muro aí, porque realmente eu só joguei aqui, mas nem sei se entra no caso. Eu concordo e eu vou explicar por quê. Sempre o código vai precisar ser testado, correto? Seja pelo desenvolvedor, Sim. seja por uma equipe de QA. Uhum. Se o desenvolvedor não garante a coisa do lado dele, significa que a cada mudança vai ser adicionado um script para o cara de QA testar. E esse script só vai crescer, e ele vai ficar cada vez mais caro e ele vai demorar mais tempo. Então, para uma feature entrar em produção, para passar por todos os processos de QA, você vai precisar ficar aumentando o time de QA, gastando mais dinheiro com isso, fazendo um processo que é tedioso e manual. Na minha visão, se você tem bons testes unitários, o QA deveria fazer testes exploratórios, que aí o cara vai usar a cabeça dele. Ele não vai simplesmente seguir um roteiro, ficar clicando ali e ver se o sistema funciona ou não. Porque o que você fez se você tirou o teste automatizado? Você pegou a automatização e passou para uma pessoa fazer, porque você vai precisar testar de alguma maneira, né? Você não quer que seus clientes tenham bugs e tenham problemas, você quer antecipar isso. Só que você pegou e jogou lá por último a parte do seu processo de deploy, que é a parte lá do QA antes de sair. Se você traz isso para antes, e você economiza tempo e economiza dinheiro. Em relação ao TDD, vocês já utilizaram? Vocês são a favor de utilizar? Ou isso também é uma questão muito... Essa decisão de utilizar tal teste ou tal teste acaba sendo mais ou do cliente, ou acaba sendo uma decisão mais da empresa, e geralmente é mais fechado. Para todo projeto aqui a gente só tem testes TDD, por exemplo, então só vai aplicar o teste TDD. Como que vocês enxergam isso e se vocês utilizam hoje no dia a dia de vocês? Eu sou praticador ávido do TDD, já deve fazer uns 3 anos que eu uso ele. A coisa comigo entrou, ela veio meio que tangencialmente, porque hoje em dia eu tento introduzir a coisa meio que lateral. O que eu quero dizer com isso? Você está conversando com uma pessoa e você vai falar, vamos escrever o teste antes e não sei o que, não sei o que. Eu tento não expor, olha, vamos fazer o TDD. O TDD é Test Driven Development. Então, para cada linha de código, a gente deve escrever antes o teste de produção, o código de teste, não sei o que, não sei o que. O TDD, para mim, é mais um hábito do que qualquer outra coisa, né? É impossível você ver num pull request se a pessoa fez TDD ou não. Ela pode, porque as ordens do commit podem ser alteradas, enfim. Não tem como você ver isso. Tem como você ver se o código está bem testado, que são coisas totalmente diferentes. Mas eu vejo que tem benefícios do TDD, e aí voltando ao que eu estava dizendo, que é assim, quando as pessoas têm ainda o paradigma, vê o problema, já pensa na solução e sai fazendo a solução, depois faz o teste, eu faço a pergunta, eu pergunto assim, olha, se a gente estivesse montando um carro, o que você acha mais fácil? A gente montar o motor, botar o motor dentro do carro e testar o motor dentro do carro, ou a gente ir montando e testando o motor para ver se as peças estão funcionando direitinho conforme elas são encaixadas? Aí, pô, a resposta é óbvia, né? Muito mais fácil você testar o tanque ou o motor de maneira isolada do que você testar eles depois quando eles estão no conjunto. Então aí a pessoa já começa a entender que é bom escrever testes antes. Aí a briga já tá ganha, porque aí você consegue habituar a pessoa a fazer isso. E eu vejo que no começo tem muito benefício de você ir lá e ler o livro do Kent Beck, entender qual é o processo e fazer bem rigoroso. Ele mesmo no livro diz que ele não segue tão criteriosamente, mas é bom, ele diz que a técnica funciona bem para ele, funciona para mim também, para quando você tem problemas que você fica ansioso em resolver, que você não tem muita ideia do que fazer e tal. Ajuda bastante nesse sentido. Então, você começa a escrever antes, você segue bem direitinho aquilo e vai chegar uma hora que você vai conseguir pular algumas etapas porque você já tem um pouco de confiança, você já tem a experiência com o processo e aí o processo começa a trabalhar para você e não você trabalhar para o processo como é no começo, né? Então já vira meio que uma segunda natureza. Vocês mencionaram que os dois, né, têm muita experiência com o método ágil, vocês já estão envolvidos com essa metodologia, mas eu queria saber se, por conta do ágil, se essa questão da qualidade do código, não sei se vocês vão lembrar de como era antes, né, de entrar nesse universo, mas se isso muda. Eu pergunto porque o ágil ele tem muita questão de você errar rápido para poder corrigir rápido, né, e se você pegar ao pé da letra isso, o teste
meio que você está antecipando, né? Então você está pegando algo para você testar antes de errar, digamos assim. Então, eu queria saber se vocês têm ali alguma experiência, se vocês mudaram essa forma de enxergar a questão do código, ou até mesmo de testes, por conta do ágil, né? Se vocês realmente, vamos colocar para o cliente ver, para ele validar e aí sim volta. Claro que aí eu estou colocando muito ao extremo, porque ali a gente está falando de teste em termos de mercado e o outro é um teste de código, né? Mas eu digo mais por conta de velocidade, né? De você colocar logo no mercado, se o teste ele acaba realmente sendo um peso ali às vezes, porque você precisa colocar o código, você precisa entregar, né? Se ele acaba sendo alguma coisa que vai atrapalhar essa entrega, se vocês enxergam dessa forma ou não. O teste ele é obrigatório ou ele precisa existir para ser colocado em homologação, até mesmo em produção. Sem isso, ele não passa. Com certeza ajuda muito, sim. Acho que o fato de você conseguir ter um processo onde você consiga fazer várias pequenas entregas, né, mesmo que isso não represente o produto como um todo, isso faz com que você, como posso dizer assim, organize melhor as tarefas que você vai ter no seu dia a dia, né? Isso, obviamente, entra tarefas relacionadas à qualidade, seja teste, correção de bug, né? Você tem que ter um espaço para isso nas sprints e tudo mais. Outra coisa bacana também e aí de novo, né? Não sei se lá atrás dava para fazer isso, né? Mas hoje, assim, é muito fácil você entrar numa reunião com o cliente e falar assim, sabe essa feature aqui que a gente tá conversando? E se a gente fizesse ela um pouquinho mais simples agora, pra gente já soltar e ver como é que funciona, e numa próxima sprint a gente melhora para chegar no nível que você quer. Então, ter essa flexibilidade, ter esses times box já definido, né? De como vai funcionar, de como o requisito chega, quando tem que entregar, esse tipo de coisa, ajuda bastante. E, de novo, né? Se você tem essa flexibilidade, principalmente de ter esse contato com o cliente, poder negociar, eu acho que ajuda mais ainda. Ele acaba sendo mais negociável, né? Então não é uma questão de tem que ser assim ou assado, é uma questão muito mais de, às vezes, alinhar com o cliente. Tem a questão do time box, que você vai acordar com ele qual vai ser a entrega, e tem prioridade para entregar. Podemos fazer aqui, talvez sem esse teste tão rigoroso, porque é preferível colocar no ar e testar ali com o cliente final, alguma coisa nesse sentido, do que talvez levar um pouco mais de tempo por conta do teste, porém você vai ter que postergar aí a entrega. Seria algo mais ou menos nessa pegada. Isso, e até mesmo os ritos, né, que a gente tem nesse processo ajudam também a você ter argumentação, às vezes, para você levar algo para um próximo sprint, né? Talvez você reduzir o número de features e talvez trabalhar um pouco mais em qualidade, esse tipo de coisa. Então, cara, só benefícios. Eu acho que depende muito do projeto e do time, né? Agora, na minha experiência, você ter um card lá no seu Kanban, no seu Scrum da vida lá, tipo, fazer testes, isso daí é horrível porque isso vai pro backlog e nunca vai ser feito. Na minha experiência é isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu acho que os testes deveriam ser muito mais um processo interno do time, nesse sentido, de escrever os testes, do que exatamente algo que vai ser uma task, que vai ter que ser arrastada num board ou em alguma coisa desse tipo, assim, para ser trabalhada. A quantidade e a granularidade podem ser, sem dúvidas, discutidas. Por exemplo, se tem uma feature que, igual o Mills falou, a feature foi quebrada, poxa, vai facilitar um pouco os testes, quem sabe a gente tenta contornar dessa outra maneira, a gente faz assim, a gente garante dessa outra parte, porque no fim das contas quem sempre vai sofrer é o time, né? As pessoas que estão de fora do desenvolvimento vão acabar forçando para que a gente desenvolva muitas coisas usando dívida técnica, mas a dívida ela cobra juros, né? Lá na frente. Então, isso é complicado, exatamente. O famoso chicote, né? Top-down. Mas a gente entende que tem coisas que precisam, sim, tem um certo tempo, sei lá, por exemplo, né? Você está desenvolvendo um sistema e tem alguma adequação fiscal que você precisa fazer, ou tem algum contrato ali muito importante que precisa ser honrado e tem um tempo muito curto, ou tem uma mudança de alguma coisa fiscal que você precisa alterar. Então, a gente sabe que tem coisas que são fora do software que acabam mexendo nisso, mas, de novo, eu acho que processo ágil sem teste não é processo ágil. Aliás, eu vou até abrir uma porta aqui, que é um negócio que eu tenho um pouco de birra com o Scrum, que eu acho que o Scrum hoje em dia foi deturpado, amiguinhos. Deturparam o Scrum. O motivo eu não sei. Eu desconfio que seja a quantidade de certificação que existe. Então, as empresas, na hora de contratar o RH, eles acham que eles olham lá, o cara tem certificado Scrum, então ele é um Scrum Master, ele é um cara que sabe como as coisas funcionam. Pessoas que sabem a coisa by the book, mas não têm a sensibilidade de olhar para o time, não realmente entender e absorver no processo, é o que mais comumente se vê.
ver. O que eu noto também é que o Scrum não é um problema, mas é uma característica dele, é que ele coloca o processo de desenvolvimento, mas ele não diz nada sobre processos de engenharia. Ele pressupõe que isso já está redondo e que o time é maduro o suficiente. Se você não tem disso, se você não tem nada disso, você acaba tendo o famoso Scrum Butt. A gente faz Scrum, mas a gente não faz dele, a gente não faz retrospectiva, ou começa a querer mudar muito o nome das coisas para fazer um Scrum meio desfigurado. É por isso que eu gosto muito do XP. Eu acho que dos processos ágeis, o XP foi o que foi menos tocado e é o que mais abrange, mais atende. Acho que ele é o que mais concretiza, assim, de alguma materializa, né, a ideia do processo ágil, porque o ágil, na verdade, foi feito para quebrar barreira entre o desenvolvedor e o time de negócio, né? E eu acho que o XP, ele toca em todas as partes, ele ajuda a definição um pouco mais formal de processos em todas as áreas, e ele tem uma parte lá de processo de engenharia, então, pair programming, TDD, ou escrever os testes antes, ele tem uma série de coisas ali que vão auxiliar o time a poder performar da maneira como o pessoal de negócio gostaria que eles estivessem performando. E pegando essa questão, Raka, também que você mencionou, de existem exceções e a gente entende que tem exceções, então por isso às vezes abre-se mão do teste e tudo mais. Porém, me parece, pelo menos pelos exemplos que você deu, que geralmente o que é exceção é o que mais precisaria do teste. Pelo menos os exemplos que você deu aí são exemplos que, na minha visão, te questionando realmente, seriam realmente itens que precisaria muito testar para ir para o mercado, né? Eu sei que tem a velocidade, que precisaria ir logo, mas são itens muito críticos ali que precisaria realmente ter um teste. Na sua visão, pegando isso, esses exemplos foram reais? São cabíveis realmente de passar e não ter um teste? Ou não? Foram apenas exemplos? Eu estou perguntando aqui como um parênteses mesmo, porque você falou de nota fiscal e coisa assim, e eu não consigo ver uma coisa dessa entrando num caminho ali sem passar por todos os processos. Não digo que não tem que ter testes, não. Eu digo quando a coisa não vem redondinha de cima, o processo ágil, ou ele é 100% ágil ou ele não é ágil. Então, sei lá, você pega uma empresa que funciona muito de maneira antiga, tipo, por exemplo, o que eu vejo essas reinvenções de bancos aí, os bancos mais tradicionais estão meio que, entre aspas, perdendo a corrida para esses bancos digitais, é justamente isso, assim. Tem muita coisa burocratizada lá dentro que o pessoal tem um pouco de dificuldade de se adequar porque o software funciona de uma maneira mais dinâmica. Então, você pega esses bancos digitais aí, eles conseguem entregar feature, entregar funcionalidade, entregar valor para o cliente. Nasceram assim, né? Já nasceram dessa forma. Já nasceram com essa mentalidade. Então, assim, é mais nesse aspecto. Então, por exemplo, às vezes o time contábil ou o time fiscal não tem muito essa visibilidade. Então, eles falam, tá bom, até dezembro eu vou ter que fazer isso, beleza, eu vou ajeitar aqui. E aí, de repente, alguém um dia, fazendo um questionamento, numa reunião de alinhamento, descobre que isso precisa ser feito e já é novembro, tem um mês, e é uma mudança bem grande. Então, as pessoas vão ter que rebolar ali para poder entregar aquilo de alguma maneira. E se você tem um ciclo de desenvolvimento bem fechadinho, você está fazendo deploys constantes, você pode soltar uma versão que não está muito redonda para ter essa adequação e depois você vem e vai voltando atrás e melhorando a coisa. Mas assim, não é desculpa para não escrever testes, mas são coisas que a gente entende que são situações que, pô, às vezes acontecem, sabe? E aí você não vai fazer o que você gostaria, assim. Você não vai dar tempo de você ficar penteando a API e escrevendo um código mais limpo do mundo ali, entendeu? Tem a questão do valor, né? O valor ele acaba entrando como prioridade em cima de alguns pontos, né? Mas aí não é um problema do processo, né? Na minha opinião, já é um problema de pessoas, né? Mas eu entendi seu ponto. Quem fura o processo não é o processo. Exato, exatamente. Faz muito sentido, realmente. É um bom ponto de vista, na verdade. Porque às vezes a gente culpa o processo e são pessoas por trás do processo. Né? É por isso que eu disse que ou se a empresa como um todo funciona com ágil, se a empresa toda tem essa mentalidade, facilita muito. Sim, perfeito. É por isso que eu mencionei. O ponto que você disse me pareceu muito esse cenário, né? Que você tem um pedaço tentando fazer e fica muito flexível ali. Ninguém, não é a empresa como um todo, então eu consigo dar meu jeitinho aqui, né? E quando você tem a empresa toda indo para o mesmo caminho, é muito mais gente cobrando, é muito mais gente em cima, não vai ter aquela flexibilidade ao desconfigurar. Vamos fazer o Scrum adaptado aqui, porque ninguém tá vendo mesmo, né? Bom, pessoal, eu queria começar aqui os encerramentos. Eu queria ver se vocês trouxeram algumas dicas aí para o pessoal. O que você trouxe aí, Raka?
Para quem gosta de testes, já tem alguma experiência e gostaria de melhorar a escrita de teste, a organização de como os testes estão escritos, eu recomendo um livro de um cara chamado Gerard Merzaros, chamado X-Unit Test Patterns. É um catatauzão de umas 800 páginas, mas é muito bom. Leia os primeiros capítulos, entenda a ideia e depois use como referência. Ele é como se fosse o Design Patterns, mas ele é padrões para melhor escrita e organização de testes. Sobre o TDD, tem um livro clássico do Kent Beck, Desenvolvimento Guiado por Testes. É excelente, para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais. O primeiro livro que eu mencionei não tem em português, até onde eu sei. O segundo tem, mas a tradução não está tão boa assim. Se a pessoa não gosta muito de ler ou não se adapta muito, tem um sujeito chamado Otávio Lemos, ele tem um canal no YouTube, ele posta bastante coisa no LinkedIn, é um sujeito muito inteligente, ele faz vídeos muito interessantes assim, de coisas aplicando na prática, ele já entrevistou o Uncle Bob, é muito legal, então fica a dica aí. E você, Mioso? Eu separei 2 dicas aqui que eu acho que me ajudaram bastante. Apesar de a gente estar falando qualidade aqui, né? Mas uma dica eu acho que é mais voltada, que não é necessariamente para devs, né? Esse bate-papo, mas acho que uma dica que eu trago aqui que me ajudou bastante é aprender novas linguagens de programação. Se você é desenvolvedor, se você é muito bom em alguma linguagem e você quer, acho que de forma mais eficiente, expandir seus conhecimentos e melhorar de forma geral, é aprender uma linguagem nova. Até mesmo um paradigma novo, né? Se você trabalha com C#, Java, vá trabalhar com uma linguagem mais funcional ou vice-versa. No meu caso, quando eu tava aquele hype do Rust, eu peguei para aprender, apanha muito até hoje, assim, tem bastante dificuldade, mas eu vejo como que me ajudou a conhecer coisas novas que eu não sabia. Então, acho que é uma dica muito boa. E outra coisa também bacana é você fazer projetos pessoais, né? Acho que isso também vai te trazer, se você não tem, né? Ou se você tem, você vai praticar novas habilidades, assim. Você trabalhar para você mesmo, mesmo que você, talvez no começo não vai conseguir finalizar um projeto, né? Ou até mesmo uma funcionalidade. Vamos supor que você é um dev front, você manja bastante React, cara, começa a fazer seus próprios componentes, ver como é que funciona, você fazer do zero, você ter essa responsabilidade com você mesmo, né? Esse comprometimento com você mesmo de começar e terminar algo. Isso é muito, muito bom, né? São coisas diferentes que você vai praticar no seu dia a dia. Acho que são essas 2 dicas aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Foi um assunto bem denso, perto dos que a gente tem feito até agora. Então, foi muito legal, muito interessante. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Léo. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Raca. Valeu, Eduardo. E precisar de mais um toque aí, tamo aí. Isso aí, pessoal. Valeu aí pela oportunidade. Valeu. Um abraço. Pessoal, lembrando que no scopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e Instagram.